Olá, eu sou o professor Nicolas e bem-vindos a mais um vídeo do Dicas Literárias Latino-Americanas. Como dica de hoje, eu escolhi a escritora chilena Gabriela Mistral. Eu confesso que foi o maior desafio de todos trazer a Gabriela Mistral, a partir do momento que tu conhece a escritora, tu vê que existe uma descrição muito básica de quem é ela. Enquanto tu vai recolhendo informações, buscando novas informações dela, tu vê que vai se expandindo muito e que não te contam muito sobre a vida dela. E que se trata de uma das escritoras mais importantes da história do nosso continente. Vou mostrar aqui para vocês um pouco só de quem é ela. A Gabriela Mistral nasceu em 1889. Ela é do Chile, como eu disse. E quando tu lê sobre ela, em linhas gerais, vai te contar que ela é professora. Ela foi professora desde os 15 anos, que ela sofreu muito por amor e que isso marcou a poesia dela, que é verdade. Ela teve um namorado que se suicidou quando ela tinha 18 anos. E fica marcada meio como essas duas características. Ela é uma professora que escreveu muito para crianças e que escreveu muito sobre sofrimento e morte por causa do marido. Essas duas coisas são verdades, mas não se limita a isso. Ela escreve sobre natureza, sobre religião, sobre literatura infantil, sobre amor e, principalmente, aqui como eu marco na última frase, a sua companheira Doris Dana. Gabriela Mistral ganhou o Nobel de Literatura em 1945, sendo a primeira escritora latino-americana a ganhar o prêmio, a primeira pessoa da América Latina a ganhar esse prêmio. E a partir daí ela conhece a Doris Dana, que vai ser sua companheira até o final da vida. Quando ela morre, fica sob os cuidados da Doris Dana mais de 40 mil documentos da escrita da Gabriela Mistral, com áudios, livros, poemas, tudo sobre o cuidado dela. E tratam até pouco tempo, tratam essa relação como se fosse uma amiga muito próxima ou uma secretária que era muito ligada a ela, quando existem provas muito fortes de que elas eram um casal. E tratam da Gabriela Mistral, como diz, depois eu vou mostrar para vocês, existe um documentário sobre essa relação delas duas. Preferem tratar da Gabriela Mistral como louca do que como lésbica. Apagam essa relação da vida dela, que é uma parte muito importante, onde existem escritas dela sobre essa relação. Então ela não foi só uma escritora de textos infantis, ela não foi só professora, ela não sofreu só na vida dela, ela tem uma relação e uma escrita muito rica nesse caso também, e que é muito difícil de encontrar traduzidos. O que eu trago com isso que é importante? A Gabriela Mistral foi esquecida. No Brasil, pouquíssima gente ouve falar dela, leu alguma coisa dela, e é a primeira pessoa da América Latina a ganhar um prêmio Nobel de Literatura. Tanto que no Chile existe depois o Pablo Neruda, que todo mundo conhece, mas lá, antigamente, muito antes, ela ganhou esse prêmio e a gente tem pouquíssimo conhecimento sobre ela. A minha ideia com esse texto é citar a Gabriela Mistral, mostrar que ela existe e que as pessoas consigam buscar depois outros textos dela. Eu confesso que é difícil, existem, pelo que eu pude encontrar, se alguém estiver vendo esse vídeo, conseguir achar mais coisas, quiser mostrar, eu agradeço muito. O que eu pude encontrar dela, que existem no Brasil, são 3 livros de traduções de textos da Gabriela Mistral. Um, especificamente de textos infantis. Um dos anos 70, que tem até algumas informações que já foram desmistificadas sobre a Gabriela Mistral, inclusive da relação com o filho dela, que todo mundo pensava que era um sobrinho, que nunca foi uma relação muito clara. Depois soube-se que era o filho da Gabriela Mistral. Existe esse livro de tradução, que foi da onde eu consegui os textos para a gente conversar hoje. E um recente, agora de 2021, que foi um projeto de arrecadação de fundos para fabricar uma tradução de 60 poemas da Gabriela Mistral. Eu vou deixar o link até aqui na descrição para quem tiver interesse, quiser adquirir o livro. É muito interessante, porque a escrita da Gabriela Mistral é uma escrita forte, é muito direta nos sentimentos dela e tem muito a ver com os momentos que ela está passando na vida dela.
A religião perpassa toda a história dela na escrita dela. Essa relação com a docência, com ser professora também. E tem as questões de morte, que são muito frequentes nos textos dela, porque ela passou por muitas coisas relacionadas à morte, desde esse primeiro suicídio do namorado dela. Depois, o filho dela, quando ela mora no Brasil, se suicida também. Um casal de amigos, um pouco antes desse suicídio do filho, um casal de amigos escritores que viviam no Brasil também, se suicidam. Então ela teve uma relação muito próxima com a morte. Isso faz com que muitos textos dela tenham a ver com a morte também. Então temos isso. Temos amor, ciúmes, textos infantis, relação com a morte, a natureza, religião. É uma escrita muito ampla para ficar marcada só como uma professora de textos infantis ou de que sofreu de amor por um cara. Eu trouxe alguns textos para a gente ler junto, alguns poemas dela, que eu acho muito interessante, e justamente para marcar isso, como a escrita dela era direta, como ela mostra os sentimentos dela em poucas linhas, e que tem muito a ver com essa relação, principalmente com a morte, por ter prepassado a vida dela em diversos momentos. O primeiro que eu escolhi é Eu Não Sinto a Solidão, e que marca muito essa relação próxima que ela tem com o filho, a relação dos textos dela com a maternidade. E o texto diz assim: é a noite e desamparo, das montanhas ao oceano, porém eu, a que te embala, eu não sinto a solidão. É todo o céu desamparo, mergulha a lua nas ondas, porém eu, a que te embala, eu não sinto a solidão. É o mundo desamparo, triste a carne em abandono, porém eu, a que te embala, eu não sinto a solidão. É muito bonito esse texto por mostrar a relação próxima que ela tem com o filho dela. Ela criou o filho sozinha depois, porque o pai, se não me engano, era um italiano, e mostra como ela, mesmo solitária, mesmo sozinha, com a presença desse filho, ela não se sente só. Mostra uma escrita muito íntima, que provavelmente mães consigam se identificar com esse texto dela. Como segundo poema, eu trouxe já um que marca o que eu falei, que é a Canção da Morte, que é uma escrita muito recorrente dela, mas que aqui a Canção da Morte tem a ver também com esse lado maternal, com dessa preocupação que ela tem com a morte, mas que ela vai dizer que encontra a mim, que encontra ela, que não encontra o filho. Canção da Morte. A velha niveladora, a manhosa morte. Quando estiver a caminho, meu filho não ache. Aqui fareja os nascidos e cheira o seu leite. Encontre sais e farinhas, meu colo não ache. A contramãe do mundo, a convidadeira, pelas praias e rotas, não ache o inocente. O seu nome de batismo, a flor com que cresce, esqueça-o a lembradiça. Perca-o a morte. De vento, de sais e areias, torne-se demente, e desvairada troque o oeste-oeste. Filho e mãe confunda-os, como se peixes fossem, e no dia e na hora a mim só encontre. É justamente isso que eu falei, essa reflexão sobre a morte, sobre o proteger o filho também, sobre o preferir que levem ela do que leve o filho. Esse pensar sobre a morte já com a criança mostra a relação que ela teve pesada com esse tema na vida dela. E como eu disse também, é uma escrita direta que é muito bonita, mas que ela mostra já o ponto central do que ela está dizendo. Eu escolhi um que tem mais a ver com ciúmes, que mostra um lado da Gabriela Mistral que sai um pouco dessa idealização de uma mulher muito correta, professora, quietinha ali, e mostra que ela tem sentimentos. E aqui nesse texto, a balada mostra os ciúmes dela ao ver o namorado passar com outra pessoa. Balada é o nome. Ai, passou com outra, eu o vi passar. Sempre doce o vento e o caminho em paz, esses olhos míseros viram-no passar. Vai amando a outra, pela terra em flor. O espinho se abriu, passou uma canção, e ele, amando a outra pela terra em flor. Ai, beijou a outra.
à beira das praias. Resvalou nas ondas a lua nupcial. E não vi meu sangue na extensão do mar. Seguirá com outra pela eternidade. Os céus serão doces, Deus está calado, e ele irá com outra pela eternidade. Como eu disse no começo, ela teve uma relação bastante conturbada com o primeiro namorado, e esse texto mostra ali uma relação de ciúmes dela, que eu acho interessante mostrar também como uma característica de textos dela. E por último, eu escolhi um texto que fala um pouco da relação dela com o Chile. A Gabriela Mistral foi por um bom tempo da vida dela diplomata. Na Europa, ela trabalhou no Ministério da Educação do México, então ela passou uma boa parte da vida dela viajando por muitos países. E eu trouxe aqui, como um último texto para mostrar para vocês, um que fala da relação que ela chama de país da ausência. Que ela fala dessa relação que ela tem com o Chile, de como está indo viver em outros países e de como ela fala de que ela vai morrer em um país nesse país da ausência, esse país que não tem nome. País da ausência. É o país da ausência, estranho país, mais leve do que o anjo e indício sutil. Cor de alga em desmaio, a ave peregrina, com a idade de sempre, mas nunca feliz. Jamais oferece romã ou jasmim, não tem claros céus nem mares de anil. Entre outros, seu nome de ninguém o ouvi. Em país sem nome, vou por fim dormir. Nem ponte nem barca me trouxe até aqui. Nunca me falaram sobre este país. Eu não buscava nem o descobri. Parece uma fábula que eu mesma teci. Sonho de tomar e de desistir. Pátria onde se encontram minha morte e vida. Nasceu-me de coisas que não são país, de pátrias e pátrias que tive e perdi, de muitas criaturas que morrerem vi, de quanto era meu e se foi de mim. Perdi cordilheiras onde me detive, pomares com frutos de suave delícia, ilhas canaviais de verdes matizes, tudo isso com as sombras a se confundirem, cerradas e amantes, tornou-se país. Cabelos de névoa, com dorso e cerviz, alentos de outrora, sempre a me seguirem, por percursos longos viraram país. Em país sem nome, vou por fim dormir. Como informação, a Gabriela Mistral morreu nos Estados Unidos. E eu acho que esse texto fala um pouco da saudade que ela tem de viver no Chile, de como se confundem as coisas quando tu passa a viver em tantos lugares. Ela passou muito tempo viajando na Europa, América Latina, ela viveu muito tempo no Brasil, onde o filho dela se suicida. Então ela tem uma relação com muitos países que acaba perdendo até esse contato que ela tinha com o país dela, com o Chile. E quando ela fala que vai morrer num país sem nome, que ela não fala morrer, ela fala por fim dormir nesse país sem nome, eu acho que gera uma confusão de falta de pertencimento de qualquer outro país que ela esteja que não seja o dela. Me parece muito como a gente tem a canção do exílio aqui, esse momento que ela diz que perdeu as cordilheiras, né, que a gente relaciona uma hora com as cordilheiras dos Andes, que cobre vários países da América Latina, inclusive o Chile, e pomares com frutos de suave delícia, ilhas canaviais de verdes matizes. Todas essas coisas a gente não imagina muito tendo a imagem dos Estados Unidos ou até da Europa. É tudo uma relação muito latino-americana, muito chilena, e que ela se vê já sem essa relação próxima com o país dela, que ela vai dormir num outro país. Eu acho esse texto muito bonito. Eu queria trazer mais coisas dela. A verdade é que é difícil de achar coisas traduzidas. Eu vou deixar como indicação um documentário da Gabriela Mistral, que também é difícil de conseguir aqui no Brasil. Eu vou deixar como um link na descrição. O documentário é sobre principalmente a relação dela com a Doris Dana, que é o principal que eu gostaria de trazer aqui e eu não consegui. Mas mesmo assim eu acho que era interessante trazer o nome da Gabriela Mistral, principalmente, que se fale da Gabriela Mistral. O documentário mostra, foi entregue ao governo do Chile 40 mil peças documentais
da vida da Gabriela Mistral. E nessas peças foi criado um documentário onde mostra essa relação íntima da Gabriela Mistral com a Doris Dana. A partir disso foi levado a programas de auditório, a programas de fofoca, para tratar a relação lésbica dela como um tabu, que aparentemente ela fugiu disso até pela questão conservadora do Chile. Ela foi embora justamente por começar a ter boatos na época que ela vivia lá. E essa relação, muito mais do que é muito importante mostrar quem era a Gabriela Mistral de verdade e o porquê não falam dela. O porquê preferem fingir que ela era só uma professora de colégio que viveu, sofreu muito e por algum motivo deram um Nobel para ela. É muito mais do que isso. E esse documentário mostra muito das cartas que elas duas trocavam. A Gabriela Mistral tem um conteúdo epistolar muito grande, ou seja, essa troca de cartas que elas duas tinham e depois elas vivendo junto. Tem uma cena no documentário, sem dar spoiler, que é uma relação de conversa delas duas, como se fosse uma conversa de WhatsApp de hoje em dia, num caderninho. Então a Gabriela Mistral escrevia uma parte para Doris Dana, a Doris Dana devolvia nesse mesmo caderninho para ela. E é lindo, é muito, muito bonito, mostrando a relação delas. É uma pena, de verdade, que exista tão pouco traduzido de uma pessoa tão importante para a história da literatura no nosso continente. Como eu falei, eu vou deixar o link do livro que foi produzido sobre ela recente aqui no Brasil. Vou deixar o link na descrição, vou deixar o link do documentário na descrição. Espero que tenham gostado da dica. Se não conheciam a Gabriela Mistral, busquem informações sobre ela também, que eu acho muito interessante. Os textos em espanhol também, tem muito mais coisas em espanhol sobre ela. Em inglês existe bastante coisa. Infelizmente, no Brasil, a gente não deu tanta importância para ela ainda. Espero que nos próximos anos, no futuro, a gente consiga buscar essa memória. E é isso. Espero que tenham gostado da dica dessa semana. Eu volto semana que vem com mais uma dica de autor. E fica um beijo.